Tudo bom, gente? Boa noite, bem-vindos ao sexto e último debate da 13ª Mostra Ecofalante de Cinema. Sempre um prazer participar dessa mostra, que é uma mostra sobre cinema ambiental, mas que sempre já é uma tradição também de relacionar os temas ambientais com uma porção de outros temas e que sempre aborda a tecnologia, né? E eu acho especialmente relevante, né, pensar um pouco sobre inteligência artificial nesse momento, né? A gente vive pensando ambientalmente o mundo, tempos distópicos, e é curioso, né, que a grande tecnologia no horizonte, que está todo mundo esperando e depositando as esperanças de ser aquilo que vai dar uma esperança para a economia mundial, seja isso chega para a gente como mais uma distopia, né? Eu acho que tem muito pouca gente olhando para a AI e pensando, pô, agora a gente resolve os problemas do mundo, né? Tem essa expectativa já, né? Que assim como a sequência, né? A gente vivia uma década atrás tempos tão esperançosos e otimistas, né? A gente tem quase essa convicção de que cada nova tecnologia vai trazer mais uma onda de problemas para a gente, né? A gente naturalizou esse pensamento, né? Então, acho muito relevante esse debate e acho que vai ser muito interessante esse encontro aqui com professores, né, com acadêmicos que vão olhar por lados muito diversos para esse assunto. Vocês me perdoem, eu estou me alongando um pouquinho, mas me deu vontade de dar um pouquinho de contexto sobre esse filme que vocês viram, que é um filme estranho, né? Mas acho que, de certa forma, faz sentido fazer um filme estranho sobre esse assunto que coloca tantas questões estranhas diante da humanidade, né? Mas assim, um contexto para quem não sabe, né? Esse filme ele cita muito os Turkers, né? Os Turkers são as pessoas que vão atrás de tarefas remuneradas numa plataforma da Amazon que chama Amazon Mechanical Turk. Que é um nome bastante irônico e bastante revelador. É curioso até que eles tenham escolhido esse nome, né? Eu não sei se vocês sabem o que é o Mechanical Turk. É um suposto robô inventado no século XVIII, 1770, se eu não me engano, mas ele existiu por mais de 80 anos. E a história é que era um robô que jogava xadrez melhor que qualquer um. Ele fez várias exibições, viajava o mundo, esse robô derrotando as pessoas no xadrez. Parece que ele derrotou Napoleão, derrotou Benjamin Franklin, e era uma fraude. O Amazon Turk, na verdade, era uma máquina mecânica controlada nos bastidores por um ser humano, e, na verdade, era um ser humano fazendo aquilo, né? E acho bastante revelador e um nome interessante para discutir inteligência artificial, né? Porque inteligência artificial tem também humanos nos bastidores, né? Não só esses trabalhadores que eles no Amazon Mechanical Turk, você entra e você pode escolher uma coisa que eles chamam de Human Intelligence Task, uma tarefa de inteligência humana. Que eles pagam um mínimo de $0,01 por uma tarefa. São tarefas desse tipo borrar a cara de alguém, né? Então, você tem esse tipo de inteligência humana por trás dos sistemas de inteligência artificial que são oferecidos por nós, mas não só isso, né? Na verdade, a inteligência artificial não está lidando, ela não está se relacionando com os problemas, ela está olhando para todas as decisões anteriores tomadas por humanos e tomando decisões estatísticas, né? Ela não te dá uma resposta que uma mente imaginou. Ela vai lá e olha tudo que ela já estudou e que ela já conheceu e te dá uma resposta, de certa forma, plagiada de algum ser humano, né? Então, eu só achei que valia a pena esse contexto, mas o debate não é sobre o filme, o debate é mais aberto que isso. Eu imagino que algumas das pessoas aqui vão querer discutir o filme e outras talvez queiram discutir de uma maneira mais ampla para onde a gente está andando como sociedade, né? E que impacto a gente vai ter de mais essa onda tecnológica, né? Então, eu acho que é interessante que a gente vai ter perspectivas muito diferentes da questão. O Henrique Parr, que está
ali no canto da mesa, ele é cientista social, e a Roseli, que está aqui do meu lado, é professora de comunicação, né, da USP, e a Ludmila, que está... Roseli Fígaro, desculpa. E a Ludmila Kostek Abílio, que é socióloga, né, e que tem escrito coisas interessantes sobre esse conceito de uberização, né, que você data de muito antes do Uber, né? Então ela vai olhar do ponto de vista da sociologia, né? Eu fiquei achando que fazia sentido a Roseli começar essa conversa, porque eu acho que a fala dela vai ser bastante contextualizadora. E nessa minha mania de ficar tentando organizar as coisas, eu pretendia passar o microfone aqui para a Roseli, e depois para o Henrique, e pedir para a Ludmila fechar. Está meio fora de ordem, mas tudo bem, né? E daí, bom, a Carol tinha até pedido para cada uma das pessoas abrir muito brevemente em 5 minutos, mas eu estava conversando com eles que o assunto é complexo. E eu acho que o que eles vão fazer aqui é conectar esse filme que eles acabaram de ver com essa complexidade, com o que eles estão pensando, com o que eles estão estudando. Talvez eles passem um pouquinho disso e a gente converse, né? Eles falem cada um perto de 10 minutos. Eu vou começar esse debate, mas a ideia é que vocês participam, é um assunto candente, eu aposto que está cheio de gente querendo perguntar. A ideia é que a gente possa tanto passar o microfone para quem quer fazer a pergunta em viva voz, quanto por escrito, né? Acho que vocês têm um papelzinho, né? Ah, tem uma monitora ali. Tá bom. Então eu vou passar para a Roseli. Roseli, obrigado por estar aqui. Agradeço a apresentação e agradeço a oportunidade. E é raro, né, o tema do trabalho ser pauta em algum lugar. Então, eu tenho que agradecer a amostra Ecofalante pautar o tema do trabalho. Parece que muitos teóricos venderam muitos livros dizendo que o trabalho havia acabado e que não era mais o centro para se pensar a sociedade, inclusive teóricos importantes que estão vivos, filósofos, etc. Então, quero deixar aqui essa ironia como meu protesto com relação a isso. O filme mostra muito bem a centralidade do trabalho na vida das pessoas e na estrutura da sociedade. Nenhuma tecnologia nasce da perspicácia ou da genialidade de uma única pessoa, nem de um único grupo. É o acúmulo do conhecimento da humanidade em determinadas condições históricas, não é? E esse conhecimento ele deve voltar para a sociedade para o seu benefício. Mas, há muito tempo, esses benefícios voltam para a sociedade de alguma forma, de alguma maneira, mas voltam de forma muito maior para algumas poucas pessoas. Inclusive, o Brasil assinou, nos anos 90, um acordo, foi obrigado a assinar um acordo sobre patentes, né, e paga royalties milionários para esses poucos, né, que são os gênios do mundo. Então, isso na questão da saúde é muito sério, né, para o nosso sistema de saúde. Imaginem vocês com relação a essas tecnologias de informação e comunicação. Outra coisa que eu quero pontuar aqui, que o filme também trata, e eu achei muito relevante o filme tratar desse modo, é abordar a vida, o cotidiano de cada trabalhador, como Tucker, e mostrar como ele ensina a tecnologia. É muito importante que nós saiamos desse pensamento místico, desse pensamento de um imaginário produzido para nós, não é? Que inclusive vem junto com o dicionário, não é? Por exemplo, nuvem, não é?
Por exemplo, inteligência artificial. Como nós vimos, os inteligentes estão ganhando 1 centavo para fazer as tarefas. Não é? E nós achamos mesmo que os seres humanos falham e que quem não falha é a máquina. Então, eu acho que o filme ele dialoga com essa questão, não é? Do valor do trabalho, do valor dessa tarefa, do valor da dedicação de horas e horas da vida das pessoas numa sala escura, ganhando cupom de brinde. É essa a maravilha de sociedade que nós ganhamos com as tecnologias. Tem um filósofo brasileiro que, nos anos 70, escreveu, e só foi publicado nos anos 2000, 2 volumes de um livro chamado O Conceito de Tecnologia. Álvaro Vieira Pinto é um grande filósofo, pensador brasileiro que pensou o desenvolvimento de um Brasil, de uma nação, a partir de um espectro popular. E ele ressalta a tecnologia como aspecto da humanidade. Então, não estou eu aqui jogando pedra na produção da técnica, na produção de conhecimento técnico, na apropriação disso para a nossa vida. Ao contrário, eu estou ressaltando que essa apropriação é indevida por alguns que nos fazem usá-la de forma a beneficiá-los e a nos prejudicar. Eu acho que o filme mostra muito isso. O que acontece com um jovem de 25 anos que acaba muito triste, muito muito dentro de si mesmo, no seu casulo. Mas também o filme trata, e aí é uma pequena crítica que eu faço aos cineastas ou roteiristas, tratando dessas particularidades do cotidiano que são importantes para revelar a dramática dessa realidade, mas, ao fazer isso, limita a sua narrativa às particularidades e não consegue chegar ao nível do singular, ou seja, de mostrar que essa realidade não é de um menino de 25 anos que não tem amigos e tem uma família distante com que ele não se dá bem. E, por outro lado, ao tratar dessas particularidades, ressalta alguns estereótipos, né? Sobretudo os tropicais, o brasileiro, céu azul, a menina e o menino bonitinho, sempre alegres, aqui é sempre festa, né? Sempre carnaval. Né? Então, aqui, ganhar 1 centavo para fazer tarefas é tão bom, não é? Por quê? Resolve o nosso problema. Também a moça que tem uma filha na creche, então ela, como mãe, talvez mãe solo, seja bom ter uma tarefa para ficar em casa. E aí a Mechanical Turk caiu no pé dela como uma maravilha. E a outra pessoa, o outro senhor, né, que tem fobia, então ele também pode se resolver, porque ele é casado, tem 2 filhas, ele sai. Então, esse trabalho está ótimo. E ele é esperto, ele é rápido. E o outro senhor, imagina, tem 2 filhos que trabalham no armazém da Amazon. E é maravilhoso, porque eles ganham muito bem. Tem um livro já traduzido para o português, uma pesquisa fantástica do Alessandro Delfante, que se chama Amazon, Trabalhadores e Robôs. Aconselho que leiam, busquem esse livro, porque é um relato a partir de muitos dados de pesquisa do que acontece nos armazéns da Amazon. Inclusive, não é? Temos aqui armazéns no Brasil. Bom, então, eu acho que o filme peca por se em si mesmar nas particularidades de cada história,
embora revele essa dramática da tarefa, de como se executa essa tarefa, de quanto se ganha pouco, não é, mas não dá um contexto mais geral da problemática. Então, eu fico muito preocupada, porque, como professora, eu fico imaginando que eu devo ter muitos alunos trabalhando com essas coisas. E eu digo sempre em sala de aula, eu vejo que eu sou a chata que tira a esperança um pouco das pessoas, né? Que essa coisa deslumbrada de que a internet vai resolver a democracia, assim que nós compramos muitos livros nos anos 90. Né? Eu acho que eu era a única chata já naquele período. E tudo era rede, era democracia, não precisava mais partido, não precisa mais Estado. E isso parece que deu seus resultados, né? Nós tivemos 6 anos aí complicados na política e estamos tendo ainda anos complicados sobre o que é a verdade, inclusive. Veja, então eu estou querendo relacionar uma porção de coisas que acontecem na nossa vida, na política, na economia, com esse filme, com esse tema da IA. E eu sinto informá-los que as coisas vão piorar. Por que vão piorar? Porque, só para ir terminando, eu juro que eu vou parar agora, IA não é uma cadeia produtiva sustentável. Tá? A cadeia produtiva da IA, ela exaure o planeta. Ela usa muita energia, mais do que nós temos usado no modelo atual. Ela usa muita água, mais do que nós temos usado no atual. Ela necessita de minérios específicos que estão em territórios do sul global. E é muito interessante ver que esses lugares sofrem problemas políticos vira e mexe. Bolívia, Congo, Brasil, Argentina, não é? A maior mina de silício, fundamental para a produção dos nossos celulares, dos processadores, dos chips, é o lítio, que está na confluência de Chile, Bolívia e Argentina. O tântalo, que é importante, acho que é o tântalo que está no Congo, acho que é a maior reserva no mundo, e veja a situação do Congo. Então, ouro é importante para os nossos celulares, né? E veja as minas, a exploração clandestina de ouro na Amazônia. Da onde vai esse ouro? Então, essa cadeia produtiva que trabalha com essa materialidade da natureza também trabalha com uma outra materialidade que lhe é fundamental, que esse modelo econômico não existe sem isso. Sabe qual é? As relações sociais humanas. Os dados, eles são provenientes das nossas interações sociais. Por isso, o chamado, eterno chamado do compartilhe, a economia do compartilhamento. Eu dou, você dá e todo mundo fica no zero. Que maravilha, é o ganha-ganha. No capitalismo, senhores e senhoras, isso não é possível. Então, boa noite e espero as perguntas. Obrigado, professora Roseli. Só complementando, que eu não apresento direito às pessoas, que a Roseli ela coordena o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho. Então, e falei porque ela é professora da USP, né, da ECA USP, e a Ludmila, que está aqui, é professora da Unicamp, né? Não? Não mais? Ah, uberizada. Ah, tá bom. Professora colaboradora. Ah. Como tantos de nós. E o Henrique é professor da Unifesp, né? Então vou passar a palavra agora para ele.
Alô, boa noite. Queria começar agradecendo também o convite e o privilégio de poder assistir esse filme, conversar com as colegas, com o público que está aqui, né? Então, eu vou fazer uma intervenção breve para que a gente possa aproveitar a presença física, que acho que é um elemento bastante raro hoje em dia, né? Talvez uma das coisas que esteja mais um pouco no regime da nossa urgência, né? Como retomar a presença. Então, queria saudar muito esse esforço do festival de insistir em criar esse espaço de encontro para a gente, porque é uma outra experiência. Assistimos a tela juntos aí, né? Acho que alguma outra coisa acontece, acho que é outro regime de sensibilidade. Achei oportuno também falar logo depois da Roseli, porque eu acho que tem um encontro feliz também desse filme estar nessa mostra, porque normalmente quando a gente fala de inteligência artificial parece que a gente está falando de algo muito imaterial, né? Mas todo o sistema de inteligência artificial ele está absolutamente amparado num processo de abstração, de extração de corpos e territórios, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito bem-vindo que essa discussão esteja acontecendo na mostra Ecofalante, né? Porque ela permite conectar dois pontos de uma trajetória que é isso, que aparentemente é a nuvem, né? São sistemas abstratos, quando a gente sabe que para que tudo isso aconteça é necessário muitos corpos, né? Muito trabalho, muito tempo de vida, muita energia relacional e muita energia material, minérios, água, energia elétrica, enfim. Então, acho que são duas pontas que chegam bem aqui juntas e acho que elas ajudam a gente a começar a olhar, né, para esses processos infinitos de digitalização, introduzindo uma variável inescapável hoje em dia, que é as questões da ordem do antropoceno, do capitaloceno, do plantationceno, porque elas ajudam a gente a inscrever, né, esses processos que aparecem, né, como da ultramodernidade, num caminho mais antigo, num caminho de aprofundamento de uma matriz colonial, de um projeto moderno, de um projeto amparado, né, na produção permanente de assimetrias entre países, entre regiões, entre pessoas, entre gêneros, raças, etnias, né? Então, enfim, acho que tem aí uma história de uma nova atualização, e falar de inteligência artificial agora, né, que tem, acho que falar um pouco também, acho que desse requentamento do tema, porque inteligência artificial é algo que está aí há mais de 50, 60 anos. Nós estamos já fazendo inúmeras coisas atravessados por processos de automação. Grande parte, né, disso que a gente chama de inteligência artificial é inferência estatística, e a gente passou a falar muito recentemente, né, e acho que o fato de que existam essas ondas tecnológicas que criam uma espécie de uma tecno-euforia faz parte muito da maneira como operam, né, as estratégias de desenvolvimento tecnológico, né, nos modelos de competição intercapitalista e os processos de militarização nessa ordem geopolítica, né? Então, assim, há ciclos, né, que vão se substituindo. Imediatamente antes de nós falarmos de inteligência artificial, nós estávamos falando muito sobre Big Data, né? Big Data era uma palavra também da moda. Interessante que mais ou menos ali, 2019, começa a haver um diagnóstico entre grandes potências sobre qual seria o próximo passo em termos, né, de salto na capacidade computacional, por conta dessa corrida, né, geopolítica intercapitalista, porque todos os processos ali amparados na crescente centralização, né, hiperverticalização da produção, coleta, análise infinita de dados que estavam sendo produzidas na escala planetária, né, elas também exigiam, digamos, uma nova rodada de inovação tecnológica para que pudesse também novamente fazer circular os reinvestimentos do capital financeiro, né? Então, a gente falar de inteligência artificial também a gente está atento nessa cobra de duas cabeças, né? Que os processos de financiarização
e, enfim, os processos dessa corrida militarista entre capitalista, né? Então, enfim, essas duas coisas estão juntas. Então, nesse sentido, é muito oportuno que tenha tido esse filme antes, né, que era o filme sobre a questão, né, dos refugiados, porque é uma parte invisível da produção, né, dos sistemas de inteligência artificial, a maneira como os conflitos globais, as disputas pelos territórios e os processos justamente de abstração da vida estão sustentados, quer dizer, nesses conflitos, né? Então, é preciso pensar, né, que toda vez que a gente está lidando com esses processos de abstração, codificação, mensuração numa escala planetária, existe uma outra parte dessa história, né? E essa outra parte da história normalmente são enfim, processos, né, de violência e de guerra assimétrica, né? Enfim, isso era para ser um rápido parênteses, mas assim, eu queria começar falando, na verdade, da cena final do filme, porque imageticamente é muito bacana, né, que o filme se encerra numa câmara escura, numa câmara clara, né, na produção de uma imagem invertida dentro da câmara onde está lá o Otto, né. E aquela imagem que entra, né, opticamente, né, produz essa imagem invertida do mundo que chega para ele. E durante o filme, em vários momentos, ele é interpelado a olhar para fora, sair para fora, né? E é legal a gente pensar também, acho que essa inteligência artificial, como esses sistemas também de encapsulamento, né, como essas caixas opacas, sobre a qual a gente não sabe exatamente como que ela funciona. No entanto, ela vai se apresentando de uma forma tão inevitável, tão unívoca, né? Como se esse processo de substituição do trabalho humano e de quais tipos de trabalho humano serão substituídos fosse algo inevitável, né? Então tem algo aí de uma espécie de uma feitiçaria capitalista, né, que é de produzir uma espécie de uma segunda natureza como uma ordem inevitável desses processos. Acontece que toda a tecnologia que a gente tem, ela é atravessada, diferentemente do que o pastor disse, né, que não pode ser codificada a moralidade, normatividades, racionalidades, critérios de eficiência, enfim, estão todos inscritos, né? As tecnologias são modos de produção de ordem no mundo, né? As tecnologias não são extensões, não são ferramentas, elas são ambientes dentro dos quais formas de vida são produzidas. E nessas formas de vida você contrabandeia, então, racionalidades, né, normatividades e várias outras coisas que estão escritas aí, né? Então, a gente começa, acho que, a abrir um pouco, né, essa caixa, que, de alguma maneira, nesse momento, nos captura de uma forma diferente. Então, acho que tem essa inovação muito grande na maneira como ela se acopla à nossa vida, oferecendo algum tipo de eficiência prática. Então, quer dizer, todas as coisas que a gente vai aderindo voluntariamente, gratuitamente, no uso dessas tecnologias, frequentemente elas nos oferecem algum tipo de eficiência prática na ordem, né, da vida cotidiana. E essa eficiência prática, ela contrabandeia essa outra forma de vida, essa outra forma de mundo, né? E é por isso que é muito difícil a gente resistir e criar alternativas àquilo que chega sem pedir licença, como algo que vai nos ajudar e vai facilitar a ordem da vida cotidiana. Enfim, então acho que tem essas inscrições aí, quando a gente está falando de inteligência artificial, de uma ordem, de um projeto econômico, mas não só, né? Sobretudo, há uma dimensão aí epistêmica, porque eles são atravessados na sua construção, tanto da elaboração do modo de funcionamento dos algoritmos, como na seleção dos bancos de dados, as formas de classificação que os humanos atuam, a seleção, a análise, enfim, são várias as camadas que estão colocadas no funcionamento de qualquer sistema de inteligência artificial, que são atravessados por esses fatores de ordem sociocultural, política, né? Portanto, elas são também formas de entendimento do mundo, são sistemas epistêmicos. E na medida em que a gente passa a adotar alguns modelos, né, de inteligência artificial, a gente também está adotando formas de pensamento. Então, não à toa, a gente começa agora a expandir, não é, a discussão sobre neocolonialismo digital, que estava muito amparado na apropriação e uso de dados, para discutir, né, uma nova colonialidade
do digital, porque é isso, ele propõe formas de entendimento do mundo que estão sustentando o modo de funcionamento desses sistemas de inteligência artificial, classificatório, sistemas de automação, né? A gente está falando de inteligência artificial, aquilo que está aparecendo, sim, mas é, sobretudo, ferramentas de automação, né? Que tem uma história antiga aí. E aí, as condições, né, que vão produzindo hoje condições de adoção numa escala planetária para alguns sistemas muito seletos de, por exemplo, modelos de linguagem, já oferecem uma condição, né, de uma competição internacional de vantagem para aqueles que já conseguiram, no ciclo anterior, acumular enormes volumes de dados, né, e bases, né, altamente centralizadas para esse processamento. Então, assim, tem um pouco essa hipótese, né, de que a gente está falando hoje de inteligência artificial, porque entramos nesse novo ciclo, que é necessário do ponto de vista da renovação tecnológica, mas é, sobretudo, uma forma de silenciar, né, e acabar com os conflitos tecnopolíticos que estavam colocados sobre as condições anteriores que tornam possível esse sistema de inteligência artificial hoje. Quer dizer, a gente só tem uso hoje de alguns sistemas, né, de LLM, porque outros sistemas, né, estão sendo, digamos, silenciados, né? Então, acho que a gente talvez tenha que, de fato, não esquecer que existem outras condições anteriores que, né, estão paradas nessas extremas assimetrias que precisam ser observadas também. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer muito a Carolina Cunha pela oportunidade de estar aqui novamente. Tenho maior admiração por essa mostra e estar aqui nessa mesa, né, compartilhando com o Denis, a Roseli, o Henrique e com vocês, é uma alegria. Eu pensei em falar em 3 aspectos, né, que o filme me fez pensar. Um é a uberização, que é o meu campo de estudo, né? O outro, essa ideia do que a inteligência artificial ela vai se automatizar plenamente por meio desse trabalho, né, desses trabalhadores invisíveis. E, por fim, a ideia de desumanização, né, que está muito presente no filme. Então, começando por essa ideia desse trabalho que vai alimentando algo que a gente chama de inteligência, que ela vai se automatizar e se tornar autônoma, né? Eu acho muito interessante o filme, especialmente para quem não tem ideia do que está sendo produzido o que é a inteligência artificial, né? E é isso que a Roseli falou, assim, é muito legal com muitas mil aspas, né? Você vê a real, né? O real desse trabalho, quer dizer, como é que essa inteligência vai se tornando inteligente, entre aspas também, né? Com esse trabalho humano, invisível, globalizado, né, que envolve hoje uma multidão enorme de trabalhadores, né, que vivem por tarefas, né, e que vão ensinando, de alguma forma, essa coisa funcionar, né? E talvez no filme fique um pouco no ar essa ideia de que, olha, isso uma hora nós aqui vamos nos tornar desnecessários, né? E aí eu achei interessante porque o nome do filme em francês é o mesmo de um livro, né, que se tornou uma grande referência no mundo sobre esse tipo de trabalho, que a gente chama de microtarefa, tem vários nomes aí, né, mas a microtarefa é um deles, do Antonio Casilli, que é um italiano que é professor na França, e esse livro chama exatamente o nome do filme original em francês, só que acho que não tem diálogo entre eles, né? Que é Esperando os Robôs. E aí eu concordo muito com o Casilli na ideia do que isso também é um fetiche, né? De que isso aqui vai se tornar algo autônomo. Na verdade, o que a gente está vendo é um processo enorme de tornar permanentemente o humano em dados,
né? Então, o que aquelas pessoas estão fazendo o tempo todo é datificar o que é o humano, né? E o humano, ele não tem um fim, né? Ele não tem um momento pleno alcançável. Quer dizer, todos os movimentos sociais, todas as transformações sociais, tudo que é produzido, ressignificado, criado, né, tá em movimento o tempo todo, terá de ser dataficado, né? Então é como se você precisasse desse trabalho permanente, dessa multidão que vai tornando o humano dataficável, né? Mas é muito interessante ver o dia a dia, ver assim o real, né? Você tem que ensinar, isso aqui. Aí tem uma frase interessante que ele fala assim: será que as pessoas vão entender que foram os Turkers que definiram o que é um tumor ou não no raio-x, né? Então, essa ideia de que é um trabalho humano super precário, né? Mas que ele funciona nesse formato de multidão. Então, uma multidão é uma espécie de distopia sociológica que você consegue capturar o social, né? Ele vai se datificando por meio dessa ação coletiva. Ela é individualizada, aquelas pessoas estão individualizadas, mas ao mesmo tempo é um enorme coletivo de datificação do mundo, né? Então esse é um primeiro elemento aí que eu queria pensar. O segundo é isso da uberização, né? Eu venho trabalhando a uberização e tem muitos usos para a uberização. Ela pode ser usada como um sinônimo de você ser Uber, ela pode ser usada como um sinônimo de você ser trabalhador por aplicativo, né? Mas, na verdade, eu entendo a uberização como algo muito mais amplo e que está atravessando toda a nossa vida, né? Que é você viver e se tornar um trabalhador sob demanda, onde nada mais está garantido na sua vida. E você tem uma perda de formas, que eu acho que é interessante isso no filme, que vai me levar aí a meu último pensamento sobre desumanização, humanização, né? A uberização, o grande lance dela, e aí as novas tecnologias têm um papel muito importante, né? É que ela informaliza tudo. E, ao mesmo tempo, isso é uma forma de controle gigantesca e muito poderosa, né? Informaliza o quê? Aquelas pessoas não são contratadas da Amazon, elas aderiram, elas são um número num cadastro, né? Assim como o motorista da Uber, assim como o motoboy, não tem uma relação de emprego formalizada, né? Então é uma adesão a você pode trabalhar para 5 plataformas ao mesmo tempo, enfim. Então o emprego perde a forma emprego. Não tem jornada de trabalho definida, não tem local de trabalho definido, não tem procedimentos do trabalho pré-acordados. Então, aquelas pessoas se ensinam. E aí, veja, os trabalhadores não estão atomizados da forma que a gente fala, né? As comunidades hoje de motoboys, de turkeys, tá? De influencers, os influencers hoje são grandes professores do trabalho, né? Então, existe uma troca permanente de como fazer o trabalho acontecer. Então, é uma coletividade que vai se formando em torno daquilo, né? Mas não há pré-definições, nada está pré-acordado, né? E é jogado para o trabalhador uma série de decisões. Eu vou fazer essa tarefa, eu não vou. Eu tenho possibilidade de escolher. O pastor fala para ele, mas por que você está aceitando isso aqui? Você está pagando para trabalhar. Você tem que fazer tal tarefa, né? Mas ele pode fazer isso numa situação ou não? Vai depender da condição do trabalhador, né? Então, são transferidas para o trabalhador uma série de decisões que ele vai gerenciando. Só que essa perda de formas, e daí por que pensar a uberização é pensar para além do aplicativo? Porque todos nós aqui somos potenciais uberizados, né? Se você
tira a tua estabilidade, por exemplo, funcionalismo público, se você tira a estabilidade do funcionalismo público, é um campo enorme da uberização, né? Você, trabalhador home office, você é um cara uberizado, provavelmente. Em que sentido? Se informalizaram uma série de prescrições do seu trabalho e você se tornou um gerente de si próprio. Só que um gerente sob condições que você não tem nenhum tipo de determinação. E você arca com riscos, com custos, né? E as distinções entre o que é tempo de trabalho e o que não é vão se desfazendo. Na vida aquelas pessoas, isso está muito claro, né? Está muito claro. Então, não tem muita distinção entre o que é espaço de trabalho e o que não é, o que é tempo de trabalho e o que não é, né? E elas se gerenciam dentro de um contexto em que tudo se informalizou e todos os riscos são transferidos para elas, né? Então, elas têm que se gerenciar. Pode ser que amanhã eu abra o computador e eu fui bloqueado, eu vou ter que criar estratégias para passar por isso, recuperar minha conta, né? Ela acredita lá que ela escreveu para o Jeff Bezos, de alguma forma esse negócio deu certo, né? São estratégias. Enfim, então a uberização, o cerne dela é você ter essa figura que ela não tem mais garantia nenhuma, ela não tem mais nenhum tipo de formalização, mas ela está inteiramente disponível ao trabalho. E ela passa a se gerenciar dentro de um contexto de total incerteza, né? Então, e para você ter um motoboy uberizado, você tem que ter esses caras aí também trabalhando online, né? Tá tudo muito interconectado, né? Você tem que ter o gerenciamento, a gente falou de gerenciamento algorítmico do trabalho. Eu já estourei muito meu tempo? Não. Tá, então a gente fala em gerenciamento algorítmico do trabalho, né? Que é essa ideia de que você transforma em dados. Ah, vai chover, isso é um dado. O motoboy não dirige na chuva, isso é um dado. Mas se eu pagar R$100 por 20 corridas naquele período, ele vai. Então, isso é outro dado. Ah, eu vou distribuir esse cara pela cidade em determinado... Tudo isso são dados, né? E essa multidão aí, ela está participando, né, do forjamento desses dados. Então, está tudo muito interconectado. E aí eu vou fechar só falando dessa questão da desumanização, que isso me incomoda no filme. E eu acho que o filme, a figura do Otto, ela materializa o nosso estereótipo do que é esse trabalhador ultraexplorado, né, desumanizado. Ele tenta incorporar e criar para a gente o que é a desumanização. Então, um cara que não vê o céu, que está no escuro, que vai enchendo a casa dele de bugigangas, porque a Amazon paga os trabalhadores com cartões da Amazon. Em muitos países você não recebe em dinheiro, você tem que transformar em mercadoria aquilo que você recebe pelo seu trabalho. E ele vai criando essa figura como de um cara que deixou de ser humano quase, né? Como se ele recuperasse a humanidade dele quando ele liga para a Estela. Ah, ele lembrou que ele é humano, né? Mas as figuras que ele está mostrando para a gente, elas não estão desumanizadas. É uma coisa mais complexa. A humanidade delas está sendo capturada e elas vão tendo atitudes e engajamentos produtivos, de significados, de formas de vida, e tudo isso é incorporado para dentro desse trabalho, né? Então, aqueles irmãos brasileiros têm algo de estereótipo, né? Mas eles são a real da vida desses trabalhadores brasileiros, né? Figuras que estão em movimento, que estão produzindo significados, que estão, né? Mas que é essa humanidade que é capturada, que está sendo posta para trabalhar, as estratégias. Quando o menino, vou terminar aqui, né? Quando o Eric fala para ele, eu vou te emprestar uma conta. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Uma das estratégias, os aluguéis de conta, você tem um fluxo enorme de... O cara que é ilegal, imigrante, ele aluga uma conta.
por exemplo, porque não tem como o motoboy, por exemplo, ele não tem como ter a conta própria. Você tem hoje toda uma estratégia de trabalhadores que vão criando contas e alugando contas para viver disso. Tudo isso está funcionando dentro desse sistema, né? Então, eu acho que não é uma questão de desumanização, é uma questão de como o humano está sendo apropriado e produzido de novas formas, né? É isso, obrigado. Super legal. Super legal não, um horror. Mas a discussão é importante, né? E bom, eu vou abrir para pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, passar para eles e deixar as perguntas estão abertas, tá? E daí eu não sei, vai ter um microfone passeando pela plateia, é isso? Ah, vai. Será que eu passo para eles a pergunta, daí em seguida vem? E daí quem quiser também mandar por escrito, acho que já pode mandar, né? Eu queria só perguntar uma coisa para vocês, e não quero ficar alugando demais, e eu vou perguntar uma coisa mais pontual, pensando numa resposta mais breve. Mas o Henrique falou dessa inevitabilidade, né? Dessa sensação, dessa inevitabilidade está sendo produzida, né? E a gente está num debate público sobre essa tecnologia e parece que não é uma possibilidade a escolha, né? Parece que está dado que essa é a próxima tecnologia e um pouco nesses termos, né? Que a Ludmila estava contando para a gente, né? A desumanização como resultado esperado, né? E né, esse extrativismo da humanidade das pessoas como um modelo de negócios da Big Tech, né? Que hoje em dia o extrativismo de atenção e de poder cognitivo é um negócio maior do que o extrativismo de petróleo. Né? As empresas que extraem capacidade cognitiva das pessoas ou atenção delas para vender, elas valem mais bilhões de dólares do que as que extraem petróleo. Né? Mas eu queria perguntar para vocês sobre como escapar dessa inevitabilidade. Porque eu acho que né, dá de barato que a gente tem que lidar com essa. Eu não estou pedindo para vocês serem otimistas, que é pedir demais de vocês, mas pelo que torcer, porque essa inevitabilidade está tão colocada que parece que não tem nenhum cenário positivo à nossa frente, né? Então eu queria perguntar isso para vocês três. Como escapar dessa inevitabilidade? Posso começar? Podia, né? Juntar com mais, talvez, duas perguntas. Vamos. Muito prazer, Alberto Veloso. Parabéns pela inteligência não artificial que vocês estão colocando aqui. E eu me lembrei muito de Alvin Toffler, a terceira onda. Nós estamos vivendo realmente esse momento e o capitalismo acabou. O capitalismo realmente está nos agonizante. Não vai sobreviver muito tempo. Que sociedade vai surgir daqui para frente? Nós esperamos que seja bem melhor do que a atual. Só tem 3 mil homens que captam toda a fortuna do mundo hoje. São os bilionários. Então, esse capitalismo não vai para frente. Então, eu pergunto para vocês, essa desumanização que você colocou, ela não vai continuar. Essa história de empreendedorismo, seja empreendedor, vá sozinho, se meta em ser empresário, isso é uma mentira, é uma ideologia realmente furada. O cara vai e não tem recurso, vai no Banco do Brasil, pediu um empréstimo, o cara fala, o que você tem de seguro? Você tem uma casa? Tem um barco? Então, não. Vai no BNDES, não tem dinheiro para os pequenos empresários. Então, essa é uma grande mentira que vem nesse bojo que você colocou da sociedade desumana, desse capitalismo tecnológico que está completamente furado. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Pode fazer mesmo? Tudo bom, Robson? Eu queria falar para vocês
perguntar, porque a gente é capitalista, certo? Querendo ou não. E essas grandes big techs estão fazendo o jogo capitalista e elas estão fazendo o game, né? Se é certo ou errado, elas estão fazendo e elas estão aí, agindo, né? Querendo ou não, também. O que vocês acham disso? Você acha que elas vão ser barradas um dia? Sei lá, o que vocês pensam sobre isso? Que elas estão fazendo o game delas e tá rolando aí. Querendo ou não, ajudando algumas pessoas, né? Obrigado. Nessa sala mesmo passou o Sociedade do Espetáculo antes, e a sensação que me dá é que a humanidade ou a nossa consciência, alguma coisa foi abduzida, né? Nós somos abduzidos. Começando com a mecanização, o domínio da mercadoria no capitalismo, e passando pelo consumismo, e a ideia de que nós podemos, cada um de nós temos o livre-arbítrio para escolher a mercadoria que mais nos agrada, e na verdade é tudo massificado, né? E chegando aí na inteligência artificial, e eu não consegui ligar ainda tudo isso que nós estamos falando aqui com o que está acontecendo no mundo, assim, tipo com a carnificina que a gente assiste ao vivo, em cores, em tempo real, e fica por isso mesmo. Acho que a gente pode ir com essas, depois a gente faz mais uma rodada, senão a gente vai esquecer, né? Vou passar aqui para a Rosé. Bom, vocês fizeram perguntas fáceis, né? Olha, eu vou começar falando uma palavra: solidariedade. O mundo do trabalho, ele é o lugar, e a Ludmilla mostrou isso até no próprio filme, dessas comunidades. Nós chamaríamos comunidades relativamente pertinentes. São comunidades criadas pela necessidade de resolver uma tarefa. E com isso a pessoa resolve a sua tarefa, o seu trabalho, e vai para frente. Vão se construindo laços. Por isso eu comecei a minha fala dizendo que, saudando esse tema do trabalho nessa mostra e colocando a minha crítica aos filósofos e pensadores que tiraram essa palavra como eixo conceitual estruturante da nossa sociedade. Porque é o que estrutura o ser social, a atividade de trabalho, a atividade para a sua sobrevivência. Ela necessita de relação. O ser humano só consegue trabalhar com o outro, mesmo trabalhando sozinho. Está mostrado aí nesse filme. Então, a solução para tudo isso é a luta social, não tem outro caminho. As big techs não vão falar assim: por favor, regulem o meu negócio. Não é? Por favor, vamos dividir. Olha, eles até fundaram associações filantrópicas mostrando como eles são gentis, doando muito dinheiro na pandemia. Mas não é isso que resolve o problema do mundo. O problema do mundo se resolve a partir da produção, das suas relações materiais objetivas, de como se distribuem os bens do trabalho. Não tem outro caminho. Não é? Então, todo esse palavreado, a gente pode fazer um dicionário. Aliás, eu vou me comprometer, eu já estou fazendo isso, mas vou me comprometer publicamente. Nós estamos formulando um dicionário para essas metáforas utilizadas nesse modelo, né, dessa cadeia produtiva. Nuvem, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Máquina não aprende e máquina não trabalha. São duas características únicas do ser humano. Gostem ou não gostem.
Agora, por que essas palavras têm que ser deslocadas dos seus sentidos para nomear outras coisas que não têm nada a ver com o que elas são, em termos das relações sociais, da produção dos efeitos de sentidos? Porque tem um propósito persuasivo que está nessas ondas que foi muito bem colocado aqui, né? Nós precisamos fazer parte dessa onda do marketing do negócio. Agora nós estamos esse produto para... É como o jogo do game, um novo game, né? Vai sair, então faz um marqueteiro danado ali, né? E todo mundo louco para ver o game. Então, não tem outro caminho, gente. A questão da desinstitucionalização do Estado, a quebra das instituições políticas, das mediações institucionais, tem um propósito, porque as big techs, chamadas big techs, são as únicas mediadoras da política, da economia e do social. É isso que não podemos deixar. O nosso governo acabou de publicar a sua estratégia brasileira de inteligência artificial. Está lá no site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem bons propósitos, não é? A questão da soberania nacional está colocada, soberania de dados, soberania informacional, soberania nacional. A questão nacional precisa voltar. O que Brasil nós queremos? Porque nós estamos aqui, nós não estamos flutuando numa inteligência artificial, na nuvem, não é? Que, aliás, é muito sólida, nós vimos tudo isso, né? Como é que são os data centers que vão até no fundo do mar para ficar mais barato para a Microsoft. Então, é uma luta política. É uma luta política. Tem a ver com a eleição. Tem a ver com as decisões sobre o futuro da educação no país, o que entra de IA na escola, o que não entra. Tem a ver com todas essas questões. Então, ou a mobilização, a conversa, por isso esse debate é importante. Não tem outro caminho. O caminho é aquele que nós sabemos historicamente. A humanidade sempre lutou para melhorar suas condições de vida. Ainda não inventaram outro caminho. Podemos usar outras ferramentas, podemos usar outras formas, tem muitas formas de se organizar, mas é preciso se organizar. Não é? Os trabalhadores que estão nessas condições de trabalho, ganhando nada, eles estão se organizando. Eles não estão parados. Não é? A gente que usa o celular e chama o iFood, chama o 99, né, é muito bacana a gente vir aqui discutir essas coisas, a gente precisa ajudar na organização. É isso que eu acho. Muito bom, estou aqui pensando, ouvindo a Roseli, já esqueci que tinha que responder. Mas começo pelo final, né? Ele está falando organização. É muito bom, porque a organização ela é o princípio contrário da entropia, né? E quando a gente olha, né, o que é, digamos, a gênese do projeto da cibernética, a ciência da comunicação e do controle em animais e máquinas. E animais, entendam-se todos os animais, né? Como assim, é um projeto, enfim, de um certo entendimento, né, do que é humano, do que são as relações, né, do que é a matéria, e, né, digamos, muito baseado numa certa ontologia, né, num certo entendimento de realidade do que é informação, a ideia de informação. E a cibernética, ela nasce, né, para combater, digamos, a entropia. O mundo estava à beira, né, digamos, de um risco de guerra nuclear. Enfim, a questão da qualidade da transmissão da informação, da produção de ruído, aquilo que ameaça. Enfim, tem uma história longa aí.
Mas é muito doido pensar como nós adentramos no mundo em que a mediação digital cibernética se tornou uma espécie de esse novo éter, né? É difícil a gente pensar hoje qual é a mediação da nossa vida, alguma coisa que a gente faça que não seja atravessado por um processo de digitalização e interação cibernética. Claro, tem um monte de coisa que a gente faz, né? Mas foi havendo uma gradual extensão reticular, né? E esse processo da digitalização, ele é um processo permanente de uma codificação, né? De uma codificação. E ele acontece de uma forma, né, graças, né, como as redes foram também se difundindo, que foi de alguma maneira ultrapassando, né, territórios, regiões, tempo e espaço. Então, né, quando eu paro assim, um pouco para ficar pensando assim, nessa questão que sempre que acho que é uma questão permanente, né? Dizer, bom, como lidar, né, com essa força que é uma força descomunal. Eu gosto sempre de pensar um pouco na ideia, né, um pouco desse contrário da digitalização, né, que é sempre esse processo de abstração, que é de pensar, bom, como que a gente escapa do código, né? Como que a gente faz algo que não é passível de uma codificação, porque em termos assim, né, de um confronto de modelos, né, a gente está lidando com máquinas, né, que estão nesse projeto da dataficação do humano, né, de todas as relações, tentando expandir a fronteira do codificável, né? Então, o fato de que agora a gente esteja vendo essa, né, chamada nova onda da inteligência artificial, que é, né, a fronteira de expansão da codificação para áreas, né, do trabalho que antes não eram tão facilmente codificáveis, como o trabalho no campo da educação e da saúde, é uma nova fronteira de expansão, né? Então, assim, as formas, né, de fato de enfrentamento é uma situação de uma guerra assimétrica. E aí, de fato, é luta política, luta de organização nas suas várias instâncias, né? Acho que o campo o que a gente está vivendo hoje, no campo da educação, a maneira como a tecnologia entra, não só como um elemento organizador do conteúdo nessa reforma do novo ensino médio, do novo ensino médio, né, que já é uma reforma sobre a reforma, mas ela vem também contrabandeando uma certa relação com a tecnologia, né, e uma possibilidade de introdução também de algumas tecnologias num modelo de plataformização. Então, isso que a gente está vivendo agora no estado de São Paulo, se a gente quiser saber exatamente o que está acontecendo, basta a gente olhar para o Paraná, para ver o que já foi implantado, e é nefasto assim, o caminho que está acontecendo no campo da educação. E é isso, são diversos pequenos dispositivos, no caso da educação, para a organização da atividade, da relação professor-aluno, mediatizadas, né, por plataformas, por softwares, que, de alguma maneira, vão gradualmente erodindo, né, toda a mediação coletiva. Então, acho que, assim, pensada, né, nas formas de organização, nas suas várias instâncias, né, a regulação, acho que é um campo fundamental de embate. Quer dizer, como que a gente regula? Ao mesmo tempo, no que a gente acompanha das regulamentações dos últimos 10 anos, ela tem uma limitação, porque a velocidade da transformação tecnológica é muito grande. Então, a gente está sempre um pouco correndo atrás no esforço de tentar regular os impactos daquilo que foi colocado no mundo sem deliberação democrática, né? Então, assim, a gente tem uma instância anterior, que é como que a gente democratiza efetivamente os processos de criação e inovação tecnológica, como que a gente democratiza os projetos de ciência e tecnologia. Porque os próprios projetos de desenvolvimento tecnológico já estão de uma forma capturadas, né, pela racionalidade de um modelo de eficiência capitalista desde da sua concepção, né, na definição dos currículos dos cursos de computação nas universidades, né. E aí, assim, desenvolver um pensamento sobre a técnica, sobre a tecnologia, que leve em conta, enfim, esses outros aspectos, né? Então, nós, acho que das humanidades, demorou muito, né, para nós olharmos, né, de uma maneira neutra politicamente para a técnica. Tem, né, uma vasta literatura sobre isso, mas no próprio pensamento das nossas esquerdas, né, há um entendimento muito de que se trata de uma questão do bom ou do mau uso, como se fossem ferramentas neutras, né? Só que não. O que acontece quando hoje a gente tem mais de
70% das universidades públicas brasileiras usando infraestruturas das Big Techs para armazenamento dos seus dados, né? Quer dizer, como que isso foi gradualmente acontecendo? Como que a gente foi adotando, né? Como que a presidência da República estava usando, né, sistemas de comunicação da Google? Então, assim, a palavra soberania ela está voltando, né? É interessante. Mas é desafiante a gente pensar também o que é a questão da soberania num cenário hoje de crise climática, né? Então, é um problema também diferente, ele se torna mais complexo. Mas eu gosto acho que desse caminho de reafirmação também, dessa dimensão tecnopolítica, que é a afirmação de que as tecnologias que estão aí, elas não nos servem, né? Nós precisamos criar as tecnologias, talvez, que nunca tivemos ainda. Então, assim, é possível se apropriar e fazer alguns, né, desvios de uso? Sim, né, desvios de uso. Mas eu aposto também nessa necessidade de criarmos nossas próprias tecnologias, né? Então, essa afirmação de uma soberania tecnológica, de uma autonomia como capacidade de autogoverno do projeto tecnológico, é uma aposta importante, né? Enfim, nessa criação, né, dessa tecnologia. Eu ia falar mais uma coisa, mas acho que tá bom. Eu achei muito legal como as perguntas, na verdade, elas formaram uma grande pergunta, né, para a qual a gente não tem muita resposta. Mas eu acho que, assim, é a forma que se a gente tomar a tecnologia, isso que o Henrique falou, não é uma ferramenta, né? A gente pensar que a tecnologia ela é uma materialização imaterial, né? É difícil a gente captar ela no real, mas ela está em tudo o tempo todo, né? Mas ela é uma materialização das relações de poder, ela é uma materialização da forma como a sociedade está organizada, ela é uma materialização de como determinados conhecimentos são legitimados e outros são silenciados, né? Então, ela também é uma materialização de outros possíveis que estão ali sendo negados, né? Mas eu acho que mais do que tudo, e aí eu não sei se o capitalismo acabou ou se a carnificina ela está cada vez mais bem organizada e, enfim, a gente não tem uma resposta clara para isso, né? Tem milhares de debates se ainda nós estamos no capitalismo. Então, para mim, está muito na cara, é a exploração do trabalho cada vez mais sem mediação e tornar produtivo coisas que nem eram produtivas, né? A nossa vida cotidiana virou trabalho. A gente produz dados também, a gente faz trabalho não pago, que não aparece como trabalho, mas né? Quando você acessa a sua conta no banco, você não está trabalhando, mas para a empresa, ela eliminou um monte de postos de trabalho com o seu trabalho como consumidor. A esfera do consumo hoje é uma enorme esfera de trabalho, né? Trabalho não pago é que a gente não experiencia como trabalho. Então, não dá para falar, estou sendo explorado, é trabalho não pago. Mas do lado de lá, é trabalho não pago. Pode ser que para a gente não seja trabalho. E até né? Quanta coisa o tempo, né? O tempo da sua vida no consumo hoje é permeado por uma série de atividades que, no fundo, são trabalho, né? Então, se a gente olhar para a tecnologia como essa materialização, nós vamos ter que entender, né, que a carnificina está conectada com processos profundos de oligopolização, né? Então, nós temos hoje aí 5, 6 empresas que estão controlando uma enormidade de atividades nossas, né, da nossa vida cotidiana, e que é trabalho e não é, mas tudo isso está sendo subordinado, de alguma forma, a essas empresas. Então, nós vamos ter que pensar em imperialismo, nós vamos ter que pensar em capitalismo, nós vamos ter que pensar, quando a gente fala em Big Tech, do que a gente está falando, né? Nós estamos falando em enormes processos de centralização de capitais, e mais até do que isso, né? De centralização desse enorme processamento da nossa vida cotidiana, né? A gente
é uma espécie de uma, eu vejo assim, pelo menos, né? É como se você mercantilizou esferas da vida que antes não estavam mercantilizadas, né? Isso não é um monte de empresa, não. Tem 5 lá, né? Nós vamos ter que olhar para o minério, onde que isso está sendo materialmente produzido. Então, nós estamos falando de atualizações, né? De formas de imperialismo, de colonialismo, de extração de valor, né? Isso está se atualizando. Então, não tem uma resposta ao que a gente... São lutas sociais, né? Que estão também... O mundo está efervescente, né? Essa ideia também, o Otto lá no escuro, ela também, por isso que eu não gosto do Otto no escuro, né? O mundo está borbulhando, as pessoas estão no movimento, elas resistem, a resistência delas é capturada, é retransformada em dominação, é um movimento super contraditório, né? As coisas estão em movimento, né? Que está tudo dominado, mas a dominação, ela é ferrenha, né? E ela está muito bem organizada e ela está cada vez mais centralizada. E aí eu acho que a tecnologia ela tem esse fetiche, por isso que também, quando eu gosto do termo uberização, porque a gente lembra que é uma empresa, né? Porque assim, não é plataforma, são empresas que oligopolizam os setores onde elas atuam, né? E que elas estão conectadas entre si e estão atravessando toda a nossa vida de uma forma cada vez mais profunda. E estão atuando politicamente, né? Reforçando o que vocês 3 disseram, né? Eles estão se vendo como ator político e estão numa aliança com a extrema-direita no mundo inteiro, né? Dá tempo de mais uma rodada? Mais uma rodada? Eu acho que dá para mais uma rodada. Se vocês aguentarem. Tá, boa noite. Eu sou a Isabel, sou jornalista da Repórter Brasil. E a minha pergunta é, levando em consideração essas iniciativas para regular o uso da IA aqui no Brasil, existe alguma iniciativa, seja dentro dessa estratégia brasileira, seja no campo institucional ou não, para olhar para os trabalhadores que estão ensinando a IA, como a gente viu aí no filme? Bom, boa noite, meu nome é Matheus. Acho que primeiro, parabenizar, é muito bom poder ouvir vocês falando sobre o assunto. Eu queria perguntar um pouco, acho que a ideia de como essas empresas, plataformas, elas estão fazendo uma disputa ideológica, em alguma medida elas estão sendo, acho que, bem-sucedidas com isso, né? E aqui eu estou pensando um pouco na ideia de como você vai criar hegemonia, indo não só para a força, mas para o consenso, né, do grande. Que é para dizer o seguinte, como essas empresas, muitas vezes, elas estão atuando muito forte na propaganda. Então, eu vou falar especificamente do iFood, que eu acho que é um caso emblemático para a gente. Então, o iFood atuando em espaços, inclusive, minimamente progressistas. Então, Foro de Teresina tinha ali propaganda do iFood. Então, no intervalo, falando, olha, nós damos benefícios para os nossos colaboradores. Até agora foi comentário sobre elas fazerem aliança com a extrema-direita, mas não sei se é só a extrema-direita. Acho que elas estão conseguindo fazer essa aliança com a esquerda também. E como quando a gente vai pensar em regulamentação, é muito mais fácil você não ser regulamentada se você está criando uma imagem de boazinha frente à sociedade civil. E aí até agora, recentemente, ontem, o algoritmo do YouTube me mostrou uma entrevista do presidente do iFood com a TV 247, o que eu achei um tanto escandaloso, porque ele estava mostrando o quanto o iFood é inovador e tudo mais, ali na TV 247. Mas então eu queria, acho que, ouvi-los um pouco sobre esse assunto. Obrigado e parabéns pela organização do evento. Alô, boa noite a todos. Meu nome é Jonas Cardoso, sou artista digital, sou membro do coletivo Unidade, União Democrática dos Artistas Digitais. Vim aqui representando o coletivo hoje. Eu queria também perguntar para vocês a respeito da regulamentação. Desculpa, Isabel comentou que sim, há um movimento de uma regulamentação, a PL 2338, de 2023. O nosso coletivo está atuando firmemente para
para ajudar na regulamentação dessa PL, também para expor as brechas, os problemas que essa PL vem causando. Existe também um movimento de outros coletivos, né, a BCA, que é de cinema e animação, dublagem viva, que são os dubladores. Enfim, e eu queria saber de vocês sobre a regulamentação. Qual a opinião de vocês, se é viável, se está dentro de um capitalismo global, né? Se a regulamentação pode ajudar, principalmente a classe artística, que está sofrendo bastante. A IA generativa, ela está acabando com os nossos empregos, o meu, né? Dos dubladores também. E eu confesso que acabei não vendo o filme, mas sobre o assunto a gente vem debatendo bastante no coletivo. Há outros exemplos, né? Além dos turkeys, aqueles mercados inteligentes que a Amazon tem, que a pessoa pega o produto, coloca na cesta e leva para casa sem ninguém, tem uma câmera vendo, na verdade tem pessoas olhando por trás da câmera, né? Na Índia, né? Isso, exatamente. Saiu essa reportagem na Índia. Na Inglaterra também tem alguns aplicativos onde as pessoas que trabalham em bares, elas se inscrevem no aplicativo e elas só vão trabalhar no bar se houver uma vaga disponível naquele aplicativo para ele ganhar por hora, e só no tempo que ele estiver trabalhando, né? Nem no tempo ansioso. Enfim, exemplo tem vários, né? Infelizmente. Tem uma startup também brasileira? Então é isso. Obrigado pela... Vocês conseguiram responder minha pergunta. Eu acho que a gente não tem tempo para mais nada, né? É para terminar mesmo às 10. Então a gente tem muito pouco tempo. Então vou passar para vocês, vou pedir para, se tiver alguma consideração final. Então, professora Roseli. Bom, eu acho que vocês tocaram no ponto. Faz parte dessa luta política mais geral a luta pela regulamentação. E a gente tem falado isso já desde 2018. A regulamentação das atividades dessas empresas todas, Google, Meta, iFood, o diabo, só funciona se regulamentar o trabalho. Regulamentar o trabalho é regulamentar o negócio delas. Então, essa palavra é maldita. Quando eu chego nos lugares, nos fóruns que me convidam, eu não pedi para ir, me convidaram, eu vou e falo, precisa regulamentar o trabalho, todo mundo se olha e fica quieto, porque não entendem. Mas entendem, porque é aí o centro nevrálgico. Por quê? O que propõe Henrique falou muito bem sobre o que traz essa onda tecnológica. É uma reestruturação produtiva, é uma nova cadeia produtiva que reestrutura as formas de organizar o trabalho. Ludmila explicou muito bem aqui o que significa isso, o que ela chama de uberização, mas ela foi explicando. Isso é uma racionalidade das formas de produzir. Então, é preciso bombardear os direitos dos trabalhadores, porque isso é coisa antiga. Você tem autonomia, você é livre, você é autônomo. Não é? No máximo, você pode ser parceiro, no máximo. Não é? Senão já tira a minha liberdade. Então, é o centro do negócio esse. E os artistas estão sofrendo isso diretamente, porque também nos disseram que esse modelo de técnica iria substituir os trabalhos de sofrimento, os trabalhos inadequados ao ser humano. Então eu pergunto, existe inteligência artificial para o cara que toca a britadeira na construção civil? Existe uma inteligência artificial para o cara que limpa o esgoto na sua rua? Existe uma inteligência artificial
para o cara que está ensinando a inteligência e datificando o seu próprio trabalho, as suas próprias reações, o seu próprio tempo? Não, e não vai existir. Porque a lógica que se institui é a lógica da superexploração. E é o trabalho que da onde sai a riqueza, não tem outro lugar. Não é? Então, os artistas serão também uberizados e mais substituídos, talvez. Não substituídos no seguinte que vão desaparecer, não é isso. Vocês não têm emprego, sabe? Mas continuam trabalhando. Então, gente, é preciso, sim, que essa nossa mobilização pela regulamentação desses negócios se dê pela lógica do trabalho, dos direitos. É preciso. Por isso que eles nos odeiam. Não é porque a gente só fala isso. Então, acho que falar em regulamentação é sempre assim, a gente tentar restabelecer a possibilidade de um horizonte, de uma comunidade política que é capaz de decidir sobre os rumos daquilo que acontece e que lhe afeta. E desde muito tempo o que a gente vive é justamente a impossibilidade, né, a gradual erosão das instâncias coletivas de deliberação qualificada, democrática, para efetivamente a gente estabelecer novas, né, contratualidades, né, novas formas de mediação coletiva, novas formas de institucionalização, de expansão dos campos dos direitos. Então, assim, a gente vem, né, gradualmente, assim, muitos anos, né, enfrentando uma gradual erosão. Né? Então, isso que, né, Roseli fala de uma desinstitucionalização, que a Ludmila fala também um pouco dessa crescente informalidade. E é interessante a gente pensar aí, então, como que essas formações tecnológicas, como que elas participam desse gradual processo de erosão, né, de constituição de um tipo de relação que parece, né, altamente individualizada. Então, aí entra, né, eu acho que um aspecto que o Matheus apontou, que eu acho importante, dessa forma, né, eu usei a palavra feitiçaria, né, mas ela é uma forma de um encanto. Né? Nós estamos encantados assim, há muito tempo, com as tecnologias que se apresentam como mais eficientes, mais produtivas, com um projeto modernizador. Quer dizer, então, assim, se a gente vai falar sobre regulamentações em termos de um projeto de desenvolvimento que possa fazer o enfrentamento de relações assimétricas de ordem colonial, imperial, restabelecer a possibilidade de um pensamento, né, de uma comunidade política que vai olhar para esses projetos de ciência e tecnologia também. Porque não dá para simplesmente adotar e achar que eles, né, vão funcionar. Então, assim, a ideia, né, da adaptação tecnológica, um debate super antigo, né, em toda a América Latina, nos processos de modernização, teoria da dependência, etc. Quer dizer, são formas de pensar, bom, ok, se a gente adota o automóvel, a gente vai produzir a sociedade do automóvel? Seria possível a gente ter uma indústria automobilística que produzisse outro modelo de cidade? Então, assim, é difícil, é importante separar, né, coisas que são da ordem, digamos, do elemento técnico, do arranjo técnico e da produção de uma sociedade tecnológica. Então, são camadas aí que têm efeitos distintos. E muitas vezes a gente passa de uma coisa para outra e não separa, né? Como se usar uma determinada tecnologia significasse, de fato, a gente adotar todo o combo que vem junto. A grande diferença com as tecnologias digitais é que elas não nos oferecem frequentemente essa possibilidade. Elas vêm com um combo. É um combo que vem junto de muitas dessas coisas. É nesse sentido que elas foram criando realmente estruturas super verticalizadas, né? De maneira que se apresentam como inevitáveis. Do ponto de vista das tecnologias que a gente usa, recuperar um pouco a pergunta que o Denis tinha feito antes, né? Qualquer uma dessas grandes tecnologias que a gente utiliza, existem uma infinita diversidade de soluções tecnológicas muito mais sofisticadas. É que elas conseguiram constituir um ecossistema em que elas se apresentam como a mais eficiente. E isso envolve uma dimensão absolutamente política do arranjo que é feito
nos diferentes territórios, né? Então, falar uma regulamentação que seja efetiva do ponto de vista da ampliação dos direitos é, de fato, uma luta política, porque, frequentemente, hoje, as regulamentações elas têm funcionado para oferecer segurança jurídica para o modo de operação do business dessas corporações. Então, tocar na ferida e enfrentar a regulamentação é, de fato, a gente enfrentar poder de monopólio, é fazer uma discussão efetivamente econômica sobre o campo do trabalho. E aí, como é que a gente, de alguma maneira, reconecta, né, aquilo que parece, né, porque agora, daqui a pouco, né, já está na nossa agenda, o debate do G20, era o trânsito transfronteiriço de dados. Então, assim, aquilo que tinha como a OMC nos anos 90, é o debate que está colocado agora. Quer dizer, como taxar, né, como regulamentar o trânsito internacional de dados. Então é isso, vai ter que falar dessas palavras difíceis, né, para efetivamente poder ter regulamentações que reconectam, né? Então, lá no começo da intervenção, eu tenho trabalhado com essa coisa, né, pensar o corpo e território. O que é a gente pensar hoje os processos tecnológicos, tentando de uma forma recorporificar, né, reterritorializar, e pensar, então, a partir de uma posição situada, né, em que os corpos são afetados, os territórios são afetados, e colocar isso como um elemento inescapável para a gente pensar a tecnologia, essas tecnologias digitais, né? Então, é um pouco uma virada, né, da gente voltar a pensar essas coisas que parecem abstratas, mas absolutamente pensá-las com os pés bem fincados, né, no chão. Eu fiquei pensando algumas coisas. A primeira, né, é que quando a gente começou a falar em neoliberalismo, a gente falava muito desregulação, retirada do Estado. É o contrário, né? Assim, o que a gente está enfrentando hoje, muito claramente, e na real sempre enfrentou, é que a regulação ela pode ser, de fato, uma forma de promoção, né, desses mecanismos que já estão aí. Então, por exemplo, a reforma trabalhista, ela é uma nova regulação do trabalho e ela transformou o que é o emprego formal. Ela simplesmente uberizou o emprego formal e retirou uma série de direitos e garantias dos trabalhadores. Então, primeiro, pensar em regulação não necessariamente quer dizer pensar em relações mais justas, né? Pelo contrário, por exemplo, o PL do Uber, que foi proposto pelo governo, ele é um horror, né? Esse PL, ele assim está melhor do que a própria Uber escreveria, né? É uma coisa incrível, assim, pensar que isso está acontecendo nesse momento, né? E aí, Matheus, eu acho que a iFood ela quer a regulação. Ela não está fugindo, não. Ela quer. Ela não entrou nesse PL, ele é só da Uber, por resistência organizada dos motoboys, que conseguiram frear para não entrar nesse projeto, né? Então, é um campo muito ferrenho mesmo e que está complicadíssimo, né? E também um aspecto... Eu não estou inteirada vou sair daqui e fazer isso, né? Tem me inteirar do PL da inteligência artificial, né? Mais um elemento que eu acho que é importante a gente ter em mente também, muitas vezes que se fala, especialmente na regulação da uberização, se fala em transparência, como se fosse possível você desfazer essa opacidade dessas formas de gerenciamento que essas novas tecnologias propiciam, né? E a coisa é muito mais complicada que isso. Quer dizer, você achar que a transparência vai garantir uma relação menos assimétrica é uma ingenuidade, né? Como um motoboy me falou isso, ele falou assim, você põe lá na lei, a empresa não pode me penalizar se eu recusar a corrida. Tá, beleza, ela tem que ter os critérios claros. Aí vem o que eles chamam de bloqueio branco, né? Que é o quê? Você é bloqueado pela empresa, ela está te punindo, mas ela não formaliza. Ela só não te envia corrida a mais, né? Então, é uma modulação algorítmica gigantesca. Você fixa aqui, o negócio escapa por ali. Então, não é simples pensar em regulação, por exemplo, da uberização, né? Aí,
eu queria fechar puxando a sardinha, que vai fugir das perguntas, mas que o Jonas trouxe do aplicativo do bar, né? Se eu bem entendi, eu acho que eu entendi como que a coisa funciona, eu não conhecia isso, né? Que esse é o exemplo mais primordial do que é a perversidade de você transformar um trabalhador em trabalhador sob demanda, né? E aí me acendeu a luz, porque eu ando trabalhando com esse exemplo que um amigo me deu. Ele falou assim, ó, você ser um trabalhador sob demanda é você ser um garçom que trabalha num bar, né? E você está ali com o horário de trabalho à disposição, mas você só recebe quando você levar a comida para a mesa. O tempo que você está parado, que ninguém te chamou, que você voltou, você não recebe mais, né? E isso está acontecendo, pelo jeito você já está conseguindo, né, uberizar o garçom, que em alguma medida já era um cara um tanto uberizado, né? Então, gente, esse é um exemplo muito bom para a gente entender a perversidade do que é ser um trabalhador sob demanda. Você é reduzido a um fator de produção, né? E a sua remuneração não tem mais a ver com a sua sobrevivência, com a sua necessidade, com o seu tempo, a sua jornada de trabalho. Tem a ver com quanto você literalmente produz, né? E aí você vai... Por isso que a uberização está atravessando o mundo do trabalho como um todo, né? Porque é essa redução da gente a fator de produção. E você tem meios tecnológicos hoje para gerenciar essa força de trabalho da forma mais eficiente possível, né? E aí, se a gente vai voltar para a questão da regulação, se eu não falar em tempo de trabalho e associar com ganho por hora e aceitar todos esses projetos, desde o da Tabata Amaral, que já se chamava Regime de Trabalho sob Demanda, quase que o PSOL apoiou esse projeto, depois retirou, né? Mas o que esses projetos está no cerne deles? Você distinguir o que é tempo de produção e o que não é. Quando você aceita isso, acabou. Você vira um fator de produção, né? Porque você só é remunerado quando você produz. O resto, você vira um empreendedor de si, que na verdade você vai ser responsável pela gestão da sua sobrevivência. Estado, empresas não têm mais responsabilidade sobre isso. Elas veem você como um fator de produção que é remunerado quando produz. É isso, gente. Obrigada. Gente, muito obrigado. Roseli Fígaro, Ludmila Kostek e Henrique Parra. Prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima. Boa noite. Tinha mais alguma coisa importante para dizer antes de encerrar? Tem, né? Um monte de coisa. Perdão. Bom, esse foi o último debate da terceira Mostra Ecofalante. Teve 6 debates, 3 lançamentos. E se vocês quiserem saber mais sobre todos esses debates, inclusive, vocês podem ver eles na íntegra. Já estão disponíveis? Não, demora um pouco, né? ecofalante.org.br/debates. Todos foram gravados. E lembrando que a programação vai até domingo, dia 18 de agosto. Foi adiado, né, por causa da pane geral no CCSP. E, bom, visitem a página da programação, ecofalante.org.br/programação, para ver o que mudou na programação. E a premiação vai ser no sábado, dia 17 de agosto, no CCSP. Até lá. Boa noite a todos.